Biografia de George Miller, capítulo 11. Comida para as crianças. O rei está morto. Longa vida à rainha. Era o título da edição da terça-feira, 20 de junho de 1837, do jornal Bristol Times. George já sabia o que tinha acontecido, como quase todos em Bristol. As notícias viajavam rápido. Todas as bandeiras tinham sido baixadas para meio-mastros. As lojas estavam fechadas e os sinos da igreja tocavam sem parar. À noite, depois do jantar, George e Mary Miller passaram um longo tempo orando pela nova rainha de 18 anos, Vitória. Lídia, por outro lado, queria saber sobre o que se tratava tudo aquilo e perguntou: "Por que os sinos da igreja não param de tocar, papai? Eles estão quebrados?" "Não, minha querida", respondeu George, puxando-a para o colo. "O rei Guilherme IV morreu nesta manhã e muitas pessoas estão tristes." "Ele deve ter sido muito importante", disse Lídia. "Ele era", George respondeu. "E as pessoas na Inglaterra estão tristes, mas no sábado todos ficarão felizes e teremos o maior desfile que você já viu. Celebraremos uma nova rainha. Seu nome é Rainha Vitória e ela é apenas 13 anos mais velha que você." Lídia riu com o que ele dissera. Naquele sábado, Lídia estava no desfile com seus pais e cerca de 40 dos órfãos mais velhos. Todas as pessoas receberam uma bandeira para acenar enquanto observavam a longa procissão de prefeitos, magistrados e ministros passarem em suas carruagens. Após o desfile, George correu para casa. Ele ainda tinha muito trabalho a fazer se fosse abrir um orfanato de meninos no número 3 da Rua Wilson. Até o final do mês, a necessidade do novo orfanato, que abrigaria cerca de 40 meninos, tornara-se urgente, já que não havia outro lugar para mandar os meninos da casa infantil quando completassem 7 anos de idade. O terceiro orfanato foi aberto na hora certa e George era agora responsável por 81 crianças e 9 funcionários em tempo integral. A lista de espera de crianças que queriam entrar no orfanato era grande o suficiente para encher mais 3 orfanatos. Além de cuidar dos órfãos, ele, por meio da Instituição para o Conhecimento Bíblico Nacional e no Exterior, oferecia educação para 350 crianças nas escolas de dia e outras 320 nas escolas dominicais. Mais tarde naquele ano, George esperava receber as primeiras cópias do livro que escreveu, Narrativas de Algumas Formas que o Senhor Lidou com George Miller, que estava sendo impresso. Não foi uma decisão fácil publicar um livro sobre o que ele havia aprendido até o momento presente na vida cristã. Na verdade, George orou mais sobre a publicação do livro que sobre qualquer outra decisão que já tomara na vida. A última coisa que queria fazer era parecer mais importante ou dar a impressão de ter mais fé que outros cristãos. Contudo, tantas pessoas lhe escreviam pedindo conselhos sobre como viver a vida simples da fé, que por fim decidiu colocar tudo em um livro. O livro vendeu muito rápido e mais do que nunca ele foi convidado a falar em outras igrejas. No entanto, não lhe foi possível aceitar os convites por um simples motivo. George Miller era um homem muito doente. Sua saúde se deteriorara de novo e ele começou a sofrer de terríveis dores de cabeça. O único alívio temporário era amarrar um lenço muito bem apertado em torno da cabeça. Às vezes ele era forçado a ficar deitado na cama durante vários dias. Nos meses seguintes, ele precisou passar muito tempo em outra parte do país, principalmente ficando com amigos no campo, tentando se recuperar. A tática funcionou um pouco. Em março de 1838, George decidiu voltar à Prússia para uma visita. Ele esperava que a mudança de ar fizesse bem e proporcionasse o alívio da doença. Também queria usar a viagem para incentivar os missionários alemães. Ele fez a viagem sozinho, deixando Mary na direção do orfanato, o que ela de fato já estivera fazendo na maior parte do ano anterior.
George deixou a Inglaterra no dia 2 de abril de 1838. A viagem pelo Canal da Mancha foi difícil e rapidamente o enjoo do mar se tornou uma adição à sua lista de doenças. Ainda assim, chegou em segurança em Hamburgo no dia 9 de abril e seguiu até Berlim, onde passou 10 dias reunidos com os missionários. De Berlim foi visitar o pai. O relacionamento dos dois agora era melhor do que no período em que George cursava a Universidade de Halle. Johann Miller estava interessado em tudo que seu filho fazia na Inglaterra. Ele também queria saber como a jovem rainha Vitória estava progredindo. Afinal, a mãe da rainha era uma princesa alemã. Depois de um mês longe, enquanto George voltava a Bristol, ele percebeu que tivera razão sobre a mudança de ar. Ele se sentia muito melhor. Na verdade, embora adoecesse de vez em quando, nunca mais experimentou longas e difíceis crises da doença como a que acabara de sofrer. Foi muito bom que George não ficasse longe por muito tempo, porque as coisas estavam se tornando difíceis em Bristol. Em 18 de agosto de 1838, ele escreveu no diário: "Não tenho um centavo na mão para os órfãos. Em 1 ou 2 dias precisarei de novo de muitas libras. Os meus olhos estão no Senhor." No final do dia chegaram 5 libras, um presente de uma senhora que vendera algumas joias em benefício dos órfãos. Era dinheiro suficiente para comprar comida para mais um dia, mas à noite eles estavam de volta à mesma situação. Em 20 de agosto, George recebeu outro donativo de 5 libras, também usado para comprar comida. No dia seguinte, foram 12 libras e 3 libras no dia seguinte. Vezes sem conta, George fazia a contabilidade dos livros, apenas para descobrir que os orfanatos não tinham um centavo para a comida. Cada vez que orava, o dinheiro chegava no tempo exato. Dada a necessidade urgente, havia a tentação de usar outro dinheiro para resolver a situação, mas George se manteve firme. Em uma ocasião, um cheque de 220 libras chegou de um rico proprietário da região. A carta de apresentação com o cheque dizia que o dinheiro era para a Instituição de Conhecimento Bíblico Nacional no exterior. George sabia que tudo que ele tinha que fazer era perguntar se o dinheiro poderia ser usado para os órfãos, e o rico proprietário da terra concordaria de imediato. Mas ele não perguntaria. Não queria nada com circunstâncias manipuladoras. Deus prometera prover para todos eles, e George continuaria orando e acreditando nisso. Não pegaria dinheiro que havia sido dado para uma destinação e usaria para outra. Em uma outra oportunidade, George recebeu uma grande quantidade de dinheiro de uma mulher que ele sabia estar endividada. Desde o dia em que se tornara cristão, ele odiava dívidas. Acreditava que se Deus pretendesse que alguém tivesse alguma coisa, proveria o dinheiro antes para a compra, e não depois. Por isso sabia que não poderia ficar com a doação da mulher. Embora ele não tivesse dinheiro para a comida no dia seguinte, enviou o dinheiro de volta e sugeriu à mulher usá-lo para pagar os credores. No dia seguinte, como sempre acontecia, chegou o dinheiro suficiente para pagar os suprimentos diários dos orfanatos. Em uma ocasião, George insultou de forma involuntária uma mulher que viera dar-lhe uma grande quantia de dinheiro. O nome da senhora era a senhora Bridgman. Aconteceu o seguinte: um dia, quando George chegou em casa, vindo dos orfanatos da rua Wilson, encontrou a senhora tomando chá na sala com Mary. Depois que Mary a apresentou, George sentou-se e juntou-se à conversa, que rapidamente se voltou para as formas com que Deus tudo provia para os órfãos. A senhora Bridgman parecia interessada em tudo o que George dizia, e enquanto George olhava para ela, tinha certeza de saber o motivo. Ela era uma mulher minúscula, vestida com roupas muito finas para um dia de novembro, e suas botas estavam quase gastas. George estava certo de que ela desejava conhecer o segredo da provisão divina pela própria vida. Quanto mais falava, mais compaixão George sentia por ela. Senhora Bridgman disse de forma abrupta: "Bem, preciso ir agora. Você deve estar querendo jantar na mesa."
Obrigada por seu tempo. George olhou para Mary, que prontamente falou: Senhora Bridgman, ficaríamos honrados se a senhora ficasse e jantasse conosco. A senhora tem tantas perguntas e estamos aproveitando tanto sua companhia. Não, eu não posso fazer isso. Não posso impor minha presença por mais tempo. É hora de eu ir. Além disso, preciso pegar um trem. Não que eu possa comer qualquer coisa que sirvam. Se a senhora fizer a gentileza de buscar meu chale, senhora Millie, é o único que tenho e não quero deixá-lo para trás. Algo se comoveu dentro de George enquanto observava Mary ir buscar o chale da senhora Bridgman. Ela era uma mulher tão pequena, estava frio lá fora e apenas um chale a mantinha aquecida. E o que tinha dito sobre não comer nada no trem? Ela viajara toda esta distância e nem contava com dinheiro suficiente para um pedaço de torta? Quando a senhora Bridgman ficou de pé e se preparou para sair, George decidiu fazer algo que nunca fizera antes. Caminhou até a porta à senhora Bridgman e limpou a garganta. Minha prezada senhora, ele começou, posso ver que a senhora está tentando seguir os caminhos de Deus, como nós. No entanto, é óbvio que a senhora não possui provisão material e dinheiro para comprar alimentos. Como minha esposa lhe disse, muitas vezes não temos muito, mas eu gostaria de oferecer o que lhe podemos dar. Gostaríamos de compartilhar nosso dinheiro com a senhora por meio de uma bolsa comum. Sempre que a senhora precisar de dinheiro, quero que me envie uma mensagem e partilharei o que tivermos com a senhora. Agora, ele disse colocando a mão no bolso, deixe-me dar-lhe o suficiente para comprar o jantar no trem. A senhora Bridgman engasgou e depois explodiu em gargalhadas. Todo o seu corpo tremia e levou um minuto inteiro antes de ela poder recuperar a compostura. Finalmente ela perguntou: o que faz o senhor pensar que preciso do seu dinheiro, senhor Millie? George podia sentir o rosto ficando vermelho. A senhora disse não ter dinheiro para comprar o jantar e a senhora tem apenas um chale. Ele disse com educação. Não, eu não disse que não podia comprar o jantar. Eu disse que não podia comê-lo. Meu estômago é muito delicado e as refeições gordurosas não são boas para minha digestão. Quanto ao chale, o senhor está certo, tenho apenas um. Mas só posso usar um por vez. Assim, ele é mais que suficiente para mim, não acha? George assentiu sem saber o que dizer depois. Obviamente, ele havia insultado a senhora oferecendo seu dinheiro para ela. Preciso partir agora, disse ela. Mas antes que eu faça, deixe-me dizer-lhe por que vim aqui hoje. Recentemente herdei 500 libras e queria ver se deveria doá-las para o orfanato. Então, como o senhor pode ver, não sou pobre, senhor Millie. E com certeza não precisa da sua bolsa comum. Quando a senhora foi, George e Mary ficaram de pé olhando um para o outro. Mary disse, eu não fazia ideia. Nem eu. Mas eu a insultei, não insultei? Pensar que ofereci partilhar nossos xelins com ela quando ela tem 500 libras no banco. George gemeu. A família Millie não ouviu mais nada da senhora Bridgman, até que um dia, vários meses depois, George chegou em casa para encontrá-la mais uma vez tomando chá com Mary. Ela parecia animada quando George entrou pela porta. Senhor Millie, ela começou. Pensei muito sobre o que o senhor disse sobre partilhar uma bolsa comum comigo. Sei que o senhor não tem muito, mas estava disposto a compartilhar o pouco que tinha comigo. Assim, decidi partilhar o que tenho com o senhor. Um cheque de 500 libras chegará aqui dentro de um mês. George e Mary fizeram um momento especial de oração naquela noite. As 500 libras seria suficiente para manter os 3 orfanatos em funcionamento por pelo menos um ano. Em 1840, outras pessoas na Inglaterra ficaram preocupadas com a situação dos órfãos e tratavam do problema à sua maneira. Charles Wyke publicou naquele ano. Por meio do livro desse autor famoso, os ingleses de classe alta foram confrontados pela primeira vez com a horrível realidade da vida dessas crianças. A maré social começou lentamente a se tornar favorável à proteção das crianças de circunstâncias tão terríveis, mas ainda havia muito a fazer.
Enquanto ele ainda estava ocupado com suas várias responsabilidades na primavera de 1843, George começou a pensar que era hora de fazer outra viagem à Prússia. A essa altura, muitas pessoas haviam escrito pedindo que ele fosse. Ele ficou impressionado de modo particular com um pequeno grupo de batistas, o primeiro grupo de cristãos alemães de fora da igreja regulamentada pelo Estado a lhe pedir ajuda, e ele estava ansioso para dá-la. Quanto mais pensava em ir, no entanto, mais sabia da impossibilidade, pelo menos não de imediato. Havia muitos obstáculos. Antes de ele se sentir à vontade para sair de Bristol, precisava haver pelo menos 200 libras no banco para a equipe não precisar assumir a responsabilidade de orar pelas despesas operacionais do cotidiano. Havia também a questão do quarto orfanato da Rua Wilson, prestes a abrir. Era preciso encontrar a governanta adequada para supervisionar a casa. George também decidiu que da próxima vez que fosse para sua terra, levaria Mary consigo, e o valor total das passagens deles, além do dinheiro para viver enquanto estivesse longe, era bastante alto. E por último, o livro de George fora traduzido para o alemão, mas ainda não fora publicado por causa do custo. Se ele fosse à Prússia, queria mandar imprimir a edição em língua alemã de seu livro. Apenas o custo de impressão era 200 libras. A quantidade de dinheiro que George precisaria ter em mãos antes de fazer a viagem à Prússia aumentava com rapidez, em especial para o homem que ainda orava por dinheiro suficiente para comprar o pão e o leite do dia seguinte para os órfãos. No entanto, George e Mary tiveram fé para acreditar que Deus providenciaria o montante necessário. Eles oraram e pediram. Se a ida deles à Prússia fosse da vontade de Deus, que o Senhor demonstrasse sua anuência mediante a provisão do dinheiro necessário. Durante quase um mês após começarem a orar, a situação financeira dos orfanatos pareceu piorar. Mas George e Mary continuaram orando, e em 12 de julho de 1843 ouviram notícias maravilhosas. Um homem que George não conhecia deu-lhe 700 libras para serem usadas em 4 propósitos. Primeiro, parte do dinheiro deveria ser usada entre os cristãos pobres de Bristol. Segundo, outra parte deveria ser usada para publicar o livro de George em alemão. Terceiro, parte deveria ir para a direção dos orfanatos. E quarto, o restante do dinheiro deveria ser usado para fortalecer a fé dos cristãos alemães. Em um só dia, George teve a resposta para todas as suas orações, exceto a da governanta para o novo orfanato no número 4 da Rua Wilson. Ela foi contratada uma semana depois, deixando George e Mary sentindo que agora podiam seguir viagem rumo à Prússia. A família Miller ficou fora 6 meses trabalhando entre as igrejas e distribuindo folhetos e cópias do livro de George. Lamentavelmente, Johann Miller, pai de George, morrera 4 anos antes, então Mary não teve a oportunidade de conhecê-lo. Em fevereiro de 1844, a família Miller retornou a Bristol e ao trabalho entre os órfãos.